Começou mais um MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios. Então seja muito bem-vinda, minha aliada. Chegue, pegue seu café, pegue sua água, pegue seu vinho e venha com a gente para mais um episódio onde eu vou contar a história de uma aliada do Clube Mulher de Negócios, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos. Mas antes de eu começar, deixa eu agradecer os nossos apoiadores, os patrocinadores que fazem esse movimento dessa mensagem chegar até você, que é o Estúdio Bananecos, aqui na Trindade, em Florianópolis, onde você também pode fazer o seu podcast, o seu curso, o seu fakecast. Aqui eles têm várias soluções de audiovisual para você levar sua mensagem para milhares de pessoas. E se essa mensagem ressoa com você, mulher de negócios, a gente tem um presente para você, é o MDN 10. Para você, aliada, seguidora, usar aqui no Bananecos, então vou deixar o link na descrição para você clicar lá e mandar para eles e já agendar e tirar o seu projeto do papel e levar a sua mensagem para milhares de pessoas, porque esse formato de conteúdo é formador de opinião. Então aproveita e não perde essa oportunidade. Mas hoje eu vou apresentar para vocês uma aliada do clube, que ela é argentina, é a nossa aliada gringa do Clube Mulher de Negócios. Esse é o segundo ano dela no clube e eu vou apresentar para vocês a Elisandra Antunes. Ela é professora de artesanato, formada também em espanhol na Argentina e é uma empresária, uma empreendedora, uma mulher de negócios. Ela começou no artesanato como hobby e passou por um recomeço de vida em outro país, que foi aqui no Brasil, e transformou essa habilidade em uma fonte de renda real. Hoje, através do curso Artesanato Lucrativo, ela ajuda milhares de mulheres a saírem do zero e construírem uma renda com algo simples, prático e acessível. E além disso, a Elisandra também é uma mulher de negócios do clube. Seja muito bem-vinda, minha aliada. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Para mim é uma honra estar participando desse podcast. Saiu da Argentina e veio para o Brasil. Começou do zero. Conta pra gente como é que foi essa transição, porque não deve ter sido fácil, e como o artesanato te ajudou a construir a vida dos seus sonhos em outro país e de uma forma tão linda. Minha vida mudou drasticamente, né? Porque mudar de país, vir num novo país, deixar a tua história. A gente não traz só as maletas, né? Mas aqui eu recomecei de novo, novos desafios, aquela sensação de medo por onde eu começo, né? Então, e o artesanato, no princípio, ele foi como um hobby para mim aqui, porque eu já trabalhava com artesanato na Argentina, eu vendia bastante lá, fazia peças, mas aqui foi tudo uma mudança. Eu comecei a achar no artesanato um refúgio, porque eu estava em outro país, me conhecendo. Os desafios que enfrentei não foi fácil, porque o idioma era né, o primeiro desafio. E trabalhei de vários trabalhos, mas eu não estava dando a atenção que merecia o artesanato naquele momento. Eu só estava usando ele como um hobby, como aquele passatempo para me aliviar, para me sentir bem. Era uma terapia. Mas chegou um momento que eu comecei a ver o artesanato tomar a sério, né? Ver ele como um trabalho. Então foi ali que eu comecei a deixei de trabalhar CLT e comecei a me perfeccionar, a estudar, a participar de eventos de artesanato, a fazer mais curso. E assim foi minha vida que eu comecei aqui no Brasil. Que lindo, que lindo. Essa questão do artesanato, ele é um trabalho. Minha mãe é artesã. Ai, que lindo. E as mulheres usam esse hobby, transformam o hobby numa profissão muitas vezes para poder criarem os filhos. E no seu caso, você era professora já de espanhol na Argentina e também era professora de artesanato, trabalhava, vendia, mas no Brasil você se viu fora totalmente da sua zona de conforto Uhum. e foi trabalhar como CLT, se reencontrar, construir uma vida nova num país com uma língua diferente. E o artesanato, ele era um hobby, então, e você passou a trabalhar com ele, levar ele a sério novamente aqui. Em que momento aqui no Brasil ele deixou de ser um hobby e passou de fato a ser uma renda, a sua renda principal aqui no Brasil? Quando ele deixou de ser um hobby, primeiro eu fui participar de um evento em São Paulo de artesãs, mais de 100 artesãs. E ali, naquele momento, eu percebi que o Brasil, o artesanato estava muito em alta. Ele mexe muitos milhões aqui no Brasil. Então, ele estava sendo muito valorizado. E aí eu digo, não, aqui eu tenho uma oportunidade. Como eu já estava tentando trabalhar no digital,
Eu digo, eu vou fazer algo que eu sei fazer, eu vou lançar um curso. E quando eu voltei desse evento, eu já voltei bem animada. E já lancei meu curso digital, tenho minhas aulas de artesanato lucrativo. E naquele momento eu percebi que o artesanato deixou de ser um hobby. E eu novamente comecei a tratar ele como um trabalho. E ali começou tudo a minha jornada. Reencontrei, assim, recomecei de novo, né, do zero aqui no Brasil. Perfeito. Bom, você é uma mulher muito corajosa, porque além de mudar de país, mudar de profissão, você também se digitalizou. E eu vejo que hoje muitas mulheres que trabalham com artesanato não estão no digital por uma barreira. Elas sabem que o digital é um lugar de potência, de crescimento, de levar o seu negócio para muitos lugares, para muitas pessoas, de enriquecer de verdade. Mas tem medo, tem essa barreira, e você não. Você já foi muito corajosa de sair desse evento e já criar o seu primeiro curso, colocar no ar que é o artesanato lucrativo. Como é que funciona esse curso artesanato lucrativo? Como que você ajuda essas mulheres a transformarem um hobby numa renda? Eu lancei esse curso quando eu via. Esse curso eu lancei porque eu já tinha passado por vários processos, né, no artesanato. Então, tudo aqueles medo, aquela desconfiança, aquele medo de vender que elas têm, que eu vejo até hoje, eu percebi no mesmo evento, percebi que as mulheres faziam peças lindas, maravilhosas, mas elas não sabiam vender. E eu digo, o que está acontecendo ali? Elas não estão sabendo ver o valor do trabalho feito à mão por elas, e elas também não estavam se valorizando. Então, o artesanato lucrativo, eu não só ensino técnica, eu ensino ela a transformar, ela pensar diferente. Eu ensino ela a pensar diferente, as mulheres. Então, ali elas começam a ver valor no que elas estão fazendo, elas aprendem a precificar do jeito certo, a apresentar seu trabalho, seu artesanato, a mostrar também na rede social, e falar todo o tempo do seu trabalho, porque senão elas não vão quebrar esse medo. Isso eu vivi, então o artesanato foi tudo que eu já vivi, eu mostro ali no curso Artesanato Lucrativo. Muito lindo. Isso que você traz acontece em várias profissões, só que no artesanato é mais específico, né? Então você Uhum. consegue lidar diretamente com aqueles dores e medos e crenças que elas têm, de às vezes achar que ainda é um hobby, por isso não vale o valor. Mas ó, você trouxe pra gente uma caixa, explica pra gente o significado, como que é feita, porque agora a gente vai ter uma aula prática aqui de como que é vender esse trabalho, somente com a sua explicação. Essa peça aqui, ela tem história. Quando eu comecei aqui no artesanato, eu não queria só fazer técnicas e caixa, né? Eu queria que o meu produto contasse uma história. Então, eu pedi para minha parceira, que eu tenho uma parceira que ela me manda as caixas de MDF em cru. Ela é de onde? Ela é de Jacareí, São Paulo. Ótimo. Então, ela me manda as peças e eu disse, você me faz um papel contando a história da minha avó? Então, esse papel, Florescer com Camomila, tem as flores de camomila, o chá, porque a minha avó, ela gostava muito de fazer camomila quando a gente era criança, então eu tenho esse carinho por ela e eu queria fazer uma homenagem a ela. E ela também era costureira, então tem retalho, então todo papel sempre vai ter uma peça dela. E este papel, Florescer com Camomila, conta uma história. Então, eu comecei a fazer live e comecei a contar a minha história. Na minha história do papel Florescer com Camomila, que eu fazia com a minha avó. Então, aqui é um decupagem, aqui tem mais peças passo a passo, né? Técnicas. Então, ali no curso, elas aprendem a fazer tudo isso passo a passo. São caixas de chá com todos os. Ela já aprende ali no curso do simples ao avançado. Já faz as que nunca fizeram artesanato, aprendem a fazer, já a precificar, a fazer peças lindas e já começar a vender. Sensacional. Então, é muito além da técnica, né? A É. técnica é necessária, mas tem muita gente que tem técnica, mas não vende porque não sabe o valor que tem. Uhum. E quais são as crenças que você mais enxerga que elas estão carregando, Elis, e que estão impedindo elas de viver de artesanato? As crenças que elas carregam é que artesanato é só um hobby, artesanato não dá dinheiro, artesanato eu não sei vender. Mas, na verdade, não é a peça, não é o artesanato, são elas. Que elas não se verem, elas não se valorizam e elas não verem valor
do que elas fazem com as próprias mãos e fazem peças lindas. Então, elas se travam ali no medo de aparecer, no medo de mostrar, e ficam como um hobby. Então, elas levam como hobby e não como uma renda. Quando elas começam, e isso eu vejo nas minhas alunas, e elas começam a ver o valor que elas fazem e nas peças, elas começam a vender. E aí você vê a transformação dela, a alegria, a leveza, dizer, ai, dá certo, porque isso aconteceu comigo aqui no Brasil. Eu fiz uma caixa de chá, a primeira caixa que eu fiz de chá, e postei lá no Instagram. Eu digo, vou postar. Então, bem, botei até o link de venda lá, e uma amiga, uma colega que já sabia que eu fazia artesanato, ela ouviu e disse, eu quero. E daí eu digo, mas não é mesmo que vende? Ninguém me conhece e eu vendi. Então eu digo, ali onde eu confirmei mais ainda, no meu curso Artesanato Lucrativo, que é possível a gente fazer um curso e vender num lugar onde ninguém te conhece, porque ninguém me conhecia no Brasil, era nova aqui, e eu vendi a peça. E ali eu não parei mais. Daí eu comecei a fazer curso, a fazer aula, a dar aula presencial, e aí comecei a trabalhar e deixei todos os outros trabalhos e dedicar 100% a isso. E numa coisa que eu gosto, que é a minha paixão. Isso é o sonho de muitas mulheres, né, Elis? É, Elas querem, elas amam o artesanato, mas não conseguem viver dele. Por isso, não, às vezes tem que ter uma jornada dupla, ter um CLT e fazer o artesanato, e olham o artesanato como renda extra. Porque uhum, a verdade é que o artesanato pode ser só um hobby, que ele é extremamente terapêutico, sim, ajuda muitas pessoas. Inclusive, isso está muito em alta hoje em dia. Tenha um hobby, né? Faça sim, algo que você vai usar as habilidades motoras, porque hoje a gente fica só digitando, nem escreve mais, quanto mais pintar. sim. Tem a questão também de ser uma renda extra, que às vezes Uhum, a pessoa pode usar para fazer uma transição, mas também sim pode ser uma profissão, porque é muito valorizado justamente no mercado tão industrializado. exatamente. Então, você que ajuda essas mulheres a viver de artesanato, qual que são as crenças de dinheiro que elas não estão conseguindo olhar, que elas têm, que elas enfrentam, que elas não conseguem fazer dinheiro com o artesanato de verdade? Elas não. O que eu vejo e percebo também nas minhas alunas, elas também não. Elas não se valorizam, porque, de novo, voltamos na peça, não é a peça. Elas não mostram. Elas não dizem, olha, ela não bota em valor, ela tem valor, só Sim, que ela não está percebendo. Então, o que vai mudar nelas que não estão conseguindo vender é a mentalidade. Porque eu falo porque o artesanato transformou a minha vida e eu sou a prova viva disso. total. Então, eu sei que quando eu não mudei a minha mentalidade de que isso aqui era um trabalho e disse que o artesanato ia mudar a minha vida, enquanto eu não mudei minha mentalidade, eu não comecei a vender. Então você vai ter a confiança, dizer, ó, eu vou vender essa peça porque ela ficou linda e é minha peça, é autoral, é a única, não tem outra igual. E tem um valor e um preço, né? Então elas precisam se posicionar mais, mostrar seu trabalho com mais e se dedicar, ser constante. Tem vários passos que ela tem que fazer. Não é só fazer peças bonitas, porque tem muitas artesãs que fazem peça maravilhosa, mas está lá com o depósito cheio de peça e não consegue vender. Mas também você pergunta, você está mostrando? Ah, mostrei só uma vez. Não, é a constância, é ali. Então, e também se conectar com as pessoas. E nas lives, eu me conecto muito com as pessoas, contando a história de Florescer com Camomila. E também já falo do meu curso, e ali nas lives eu já vendo meu curso também. Ótimo. E isso é muito, muito gratificante. Então, quando eu comecei a ver resposta no que eu estava fazendo, eu digo, não, esse é o caminho, agora é só continuar. Perfeito. E isso que você trouxe de usar o digital para vender artesanato é muito legal porque tem uma busca grande. As pessoas que produzem têm medo e você consegue levar essa mensagem, o seu trabalho para muitas pessoas e tem demanda, né? Então, Uhum, eu vejo que hoje a maior barreira é o digital, além do valor também, e você ensina isso muito bem no curso, então isso é maravilhoso. Mas para aquela mulher que está começando, ela é iniciante, ela quer aprender artesanato, mas ainda não sabe. Qual que é o primeiro passo mais simples que ela pode dar para começar? para aquela mulher que quer começar agora, do zero, mais simples, é escolher uma peça, fazer bem feito, bem lindo, botar carinho e amor e mostrar para amiga, para colega, no trabalho onde ela está, mostrar na rede social. Porque assim eu comecei a mostrar. Eu dava de presente, eu mostrava para minhas amigas, eu mostrava para minhas colegas na escola.
E aí eu comecei a vender as minhas peças. Então, você tem que mostrar e não ter medo. E o digital também, para mim, foi uma dificuldade, porque eu estava num país diferente, né? E eu tive a coragem, né? Agora, hoje eu vejo, de lançar um curso aqui, sem mesmo falar bem o português. E, e também tive medo. Eu falo para ela, eu também tive medo, mas eu enfrentei. Porque o medo só está na imaginação. E elas têm medo de julgamento, medo de errar, medo de mostrar. Mas isso, se ela não fazer, ela não vai aprender. E a gente aprende fazendo. E a gente vai melhorando no caminho. Ninguém está pronto. Ninguém nasce pronto. Não é assim? Perfeito. É É isso. lindo de ouvir você falar isso, porque é uma dor latente desse público, né? Uhum, Fazer peça linda e deixar em estocado é dinheiro parado. E o dinheiro tem que fluir, né? Inclusive, ela perfeito. investiu tempo naquilo. Não é só o material que ela comprou, mas tem o Uhum, material e tem o tempo eu dela. Então, aquele tenho. tempo não está sendo aproveitado como deveria. Então, realmente, digital é uma vitrine e tem que Uhum, ser usada. E existem formas de usar, por isso que você ensina, né? uhum. E falando um pouco dessa mulher que ela já faz peças bonitas, mas não consegue vender, aí no curso Artesanato Lucrativo você ensina ela as técnicas de venda, que são esses caminhos, né? Uhum. Não precisa ser difícil, né? Não precisa ser difícil, precisa ser feito, precisa dar o primeiro passo. Não só fazendo as técnicas, senão ela mudando essa mentalidade que ela tem, dela acreditar no que ela faz. Enquanto ela não mudar que aquilo dá trabalho e que tem um valor, ela não vai entregar isso, porque isso se percebe. Então elas travam uma vez antes de tentar. Então, o primeiro passo é fazer uma peça linda, mostrar. O segundo passo é ter constância. No digital, eu pensei no digital porque é a forma de você chegar a mais pessoa. Total. Porque lá na Argentina eu descobri que na pandemia eu vendi muitas peças, mas chegou um momento que eu não ia dar conta de fazer tantas peças. Eu cheguei a fazer 6 dígitos em peças, porque o pessoal começaram a comprar, era bandeja, meus filhos ajudavam a pintar, porque eu não dava conta de fazer tantas peças e ainda personalizada. Botava nome, fazia da cor que pedia. Então, eu digo, no digital é mais amplo, porque eu posso chegar a mais pessoas e poder ajudar elas e ver que o artesanato transformou a minha vida e pode transformar a vida delas também. Total. É isso. Total. Muito lindo de ver isso e das mulheres estarem ouvindo isso também, porque tem muitas mulheres que têm o sonho de trabalhar com artesanato e não acredita. Então você é uma prova viva disso, uma verdadeira heroína. Obrigada. E em relação ao, bom, o seu curso Artesanato Lucrativo, ele ensina da técnica a vendas, do zero ao avançado. Quais técnicas você ensina dentro do curso? Eu ensino várias técnicas, ali, as mais básicas, né, do artesanato. Minhas aulas são simples, são direto ao ponto. Elas começam da peça mais simples à mais avançada. Para as que não começam do zero também é o curso. E para quem já faz artesanato e fazer uma peça linda como esta, também é para elas. Eu ensino técnica de venda, ensino a precificar do jeito certo Muito importante. e a mentalidade, volta. É Sim. fazê-las mudar e ter confiança nelas. E eles, o que você enxerga que é o maior diferencial do artesanato lucrativo? Diferencial é que eu sou a prova viva disso e elas verem isso e elas comentam Sim. que é possível. Elas acreditam que é possível através da sua transformação. Exatamente, através disso. Você conseguiu em outro país, Uhum. não foi no início da carreira. Não, porque faz 10 anos que eu faço artesanato, mas eu nunca levei tão a sério quando vim aqui. Sensacional, parabéns. E qual que é o método que está por trás desse artesanato lucrativo? É ensinar algo simples, que qualquer pessoa que nunca fez artesanato termine fazendo uma caixa igual a essa. Você, se você sentar a fazer o passo a passo que eu tenho nas aulas gravadas, você Aham. vai fazer essa caixa tão linda como essa. Porque Cheia são de... aulas simples, direto ao ponto, mas ali é a forma de depois de se posicionar que vai vender a peça. Total. E acreditar e E mostrar, né? acreditar e mostrar e ter constância. E quais são os resultados que as suas alunas estão tendo com o artesanato lucrativo? E tem vários resultados delas. Tem uma aluna que ela começou faz um mês, ela é uma mulher que passou com uma dificuldade muito, uma, teve uma dificuldade na saúde, né? E ela começou faz um mês por aí
E eu vejo ela já vendendo as peças. Ela não sabia fazer artesanato em madeira. Ela fazia outras peças, mas não em madeira. E ela começou e já vejo ela vendendo, já vejo ela postando e o mais lindo é ver que ela tem confiança e acredito nelas. Isso mais é o resultado do artesanato lucrativo. Sensacional. Uhum. E como é quando essa mulher começa a ver que é possível ganhar dinheiro com artesanato? O que que muda na vida dela, assim? Ela é a autoestima dela. A autoestima muda, ela se sente mais valorizada, ela se sente confiante, ela se sente mais leve, porque quando você faz uma peça dessa, você começa do zero e vê pronta, é uma alegria que você sente, só quem faz sente isso e vai dizer, nossa, eu fiz uma peça dessa. É uma satisfação, porque eu tinha uma aluna no presencial que era uma vez por semana. Um dia ela chegou e disse: Meu único momento de paz é esta hora que eu venho fazer artesanato. Ela estava vivendo um momento muito difícil na vida dela e na casa dela. Aquele depoimento dela me deixou arrepiada, assim, porque eu estava ali, eu não estava vendo o tanto que eu estava ajudando ela naquele momento. E os primeiros dias ela vinha séria, ela não conversava. E depois de uma semana ela já começou a se soltar, já começou a fazer bem. Ela já fazia peças lindas. Então foi transformando. E daí ela fazia peça, ela trazia para me mostrar. Então você vê que é falta de confiança, autoestima muda muito. É impressionante. As mulheres, elas estão muito, elas não acreditam nela. E eu entendo isso, porque eu já passei por isso também. E quando eu vim aqui no Brasil, eu também tive isso. Eu digo, será que eu vou vender? Será que vai dar certo? E foi fazendo que eu vi que dava certo, também com o apoio da família, né? Que Sim, ajuda, isso é importante também. Mas quem não tem apoio, faz igual, porque depois eles vão te apoiar quando eles verem que você está tendo resultado. exatamente. E o que você diria para uma mulher de negócios, uma artesã que pensa, eu não consigo, isso não é para mim, eu não vou dar conta? Eu diria para ela, é exatamente para você esse curso. Porque assim, muitas mulheres chegam aqui falando, eu não sei vender, eu não sei se isso dá certo, eu não tenho jeito com artesanato. E depois, como elas estão fazendo, elas não enxergavam a capacidade que elas tinham. Elas não estavam vendo e elas tinham ali a capacidade de fazer. Então, é isso que o artesanato faz também. Ele transforma, porque é uma conexão da tua mentalidade, né, do teu cérebro Aham. com as mãos. Então, é aquele momento que você se concentra com você aqui e agora. E isso traz um benefício muito bom para a saúde mental. Por isso que ele é considerado terapia também. Porque enquanto você está fazendo o artesanato, você está pensando que a tua criatividade é muito importante, porque a criatividade é fundamental. Eu também sou professora, né, de espanhol, então eu tenho psicologia, pedagogia, tudo isso. E isso é fundamental para uma mulher que às vezes está numa situação difícil, né? Até violência de gênero, tudo. Tive alunas assim também. E eu só fazia ela focar no artesanato. Faz essa peça linda, faz a melhor peça que você puder. Você vai se sentir melhor. E isso vai dando confiança nela. Porque foi isso que eu também passei. Eu entendo ela. Porque eu me vejo em cada aluna. Porque eu já passei por isso. Então, eu quis fazer esse curso artesanato lucrativo para poder chegar em muitas mulheres e poder transformar a vida delas, que é possível. Não é só técnica, é transformação mesmo. É muito lindo isso, Elis, porque a ciência já comprovou através da arte e terapia tudo isso que você está trazendo. Uhum, E a mulher, quando ela está passando por essa crise de autoestima, de autoconfiança, muitas vezes sofrendo abuso e calada, ela vai se perdendo de si, se desconecta da sua criatividade, se desconecta da sua autoconfiança, do seu amor próprio, naturalmente, não é? uhum, E o artesanato com certeza tem esse poder, além de nutrir famílias através do artesanato e poder realizar sonhos, né, das mulheres de trabalharem com isso e prosperarem, porque elas merecem fazer dinheiro uhum. felizes, não é? Mas você hoje, além de ser artesã, você vende as suas peças, você já participou de feiras, de eventos, tem os seus cursos presenciais, então você também dá aula presencialmente aqui em Florianópolis e também é uma professora online através do artesanato lucrativo. Conta para mim um pouco de como funciona esse seu trabalho no presencial.
No presencial, eu faço network, workshop, né? E também trabalho em um espaço em Canasvieira, onde são grupos de 5 a 8 mulheres, que tem uma vez por semana. Ali eu levo todas as peças, elas sentam fazer, bate-papo, é uma hora de relax, toma um café, um chá. E aí vai aprendendo e fazendo as peças. Ai, ali sai linda as peças, conversa. É um momento de terapia também, porque elas começam a desabafar, a achar uma resposta, porque também são muitas pessoas idosas que já são aposentadas e elas não verem o que fazer da vida no momento da. Então, o artesanato também é isso, ajuda como terapia e como um hobby para essas pessoas que às vezes não sabem o que fazer. Total. E aí ela dá para a neta, tem uma que ela fez uma caixa para a neta, depois fez para o filho, então ela se sente útil. E principalmente para essas pessoas idosas, se sentirem útil é muito importante. Eu vejo no meu avô, na minha mãe, que eles deixarem que eles façam algo. Cuidar da planta, fazer artesanato, fazer crochê, tem que deixar elas fazer e incentivar, que é importante para a saúde mental, né? Isso, exatamente. Quando você falou de saúde mental e de criatividade, mantém o cérebro ativo, pensando em Isso. soluções. Uhum. E a questão motora também, né? Uhum. Isso é fundamental. E para as mulheres de negócio que estão ouvindo esse bate-papo e querem fazer parte desse círculo, como é que funciona? É só me seguir lá no Instagram, Elisandra Artesanato. Eu tenho também no YouTube e no Facebook. Sensacional. Elis, e como é que foi o networking? Como que o networking ele ajudou o seu negócio a crescer, a se desenvolver, a se conectar com mais pessoas? O network foi fundamental para acelerar o meu processo, porque ali eu pude me conectar com mulheres, porque empreendedora tem tudo a mesma dor. É aquela dor de medo de falar, medo de estar nas câmeras, medo de mostrar seu trabalho, de falar quem é, medo de julgamento. Então a gente se nutre ali no network com as mulheres. E isso acelerou muito o meu caminho. Me fez Sensacional. E como que é fazer parte do Clube Mulher de Negócios? fazer parte do clube de mulheres de negócio. Aqui no clube, o que eu entendi é ver o artesanato como um trabalho, como um negócio, porque eu também não percebia isso, o tanto que eu podia fazer com o artesanato. E essa troca de experiência com as mulheres, de aprender com elas, porque quando você está num grupo de pessoas que está crescendo, você também cresce junto. Então, o ambiente muda tudo, o caminho da tua jornada. E na minha jornada aqui no Brasil, acelerou muito participar do clube, dos eventos. Isso me trouxe muita clareza no que eu estava fazendo. Eu estava no caminho certo, eu aprendia com ela, houve muitos negócios também, parceria, troca, amizade. E é muito amplo estar no clube de negócios. Que legal. Eu vejo a hora, para o nosso próximo evento, a gente vai trabalhar com isso. A Elis vai ser a nossa guia nesse evento. A gente vai fazer um evento com arte, com vinho, bem gostoso. Estou preparando tudo. Em breve vocês saberão mais notícias, porque é justamente isso. Esse lugar da mulher empresária sair da mente, tanta mente, pensa no passado, pensa no futuro, faz conta, resolve problema o dia inteiro, e você perde o contato com a sua criatividade, com a sua feminilidade, com o momento presente. Então, vai ser muito gostoso esse evento que a gente vai poder trabalhar com essa arte terapia com mulheres, aproveitando de um bom ambiente, de uma boa comida, e com você como professora, né? Obrigada. Elis, você é professora, você já tem toda a questão de pedagogia. Isso ajudou muito você no seu curso de artesanato lucrativo, né? Sim, me ajudou muito, porque ensinar é o que eu sempre gostei. Eu desde criança ensinava. Eu já ensinava meus primos, meus sobrinhos, eu sempre ensinei. E eu fui estudar professora que se diz de fundamental, né? Ensino fundamental. Uhum. É porque eu queria ensinar meus filhos na tarefa da escola. Então, eu venho de uma escola que tinha outra metodologia e hoje é diferente. Então, eu fui aprender
magistério, já com minhas crianças pequenas, né? E eu fui para aprender a ensinar eles, porque você precisa saber ensinar para uma criança. E quando a gente é adulto, a gente ensina de um jeito, mas quando a gente tem a pedagogia e a psicologia e como a criança aprende, você já consegue ensinar de outro jeito. Porque a gente pode ensinar uma tabuada para eles do jeito, mas como é que você não está entendendo? Eles não estão entendendo, porque a cabeça deles é de outra, é diferente. Então, eu fiz isso, estudei, e aí comecei a ensinar. Eu gosto de ensinar, então, por isso, aí aqui no Brasil foi tipo uma transação de carreira, porque eu deixei de ser professora de espanhol e comecei a ser professora, mas também no digital, que isso também foi um desafio. Eu tive que enfrentar vários medos. Medo de falar, medo de julgamento, que quem me vê, que vão dizer. E chegou um momento que eu estava sendo mais uma motivação para todas as minhas colegas que estão aí no artesanato comigo. Você é uma E elas me inspiração. receberam com os braços abertos. As brasileiras são muito carismáticas, elas parece que me conheciam de toda a vida e apoiando. E então nós temos uma comunidade muito grande ali de artesã também, Muito bom. que eu participo. É Sensacional. lindo demais. E Elis, você que é artesã, faz parte desse círculo de mulheres artesãs. O perfeccionismo é uma coisa que pega muito a mulher. Como é que pega o perfeccionismo pega a artesã? Eu era muito perfeccionista. Esse foi um padrão que eu quebrei, porque elas ficam, é o inconsciente dela, né? Elas ficam buscando perfeição, fazer bem certinho. Não, ainda não dá. Ainda eu tenho que estudar mais. Elas ficam estudando, estudando mais, fazendo curso, fazendo peça, e não posto, não vende, não mostra, porque elas ficam com medo. Que na verdade é o medo, porque eu também passava assim, eu fazia várias peças, não mostrava. Não, amanhã eu posto, depois eu posto. E eu percebi que era o medo. Eu queria fazer mais. Será que vão comprar minha casa? Será que vão gostar da minha peça? E não é. Era o perfeccionismo que estava impedindo de eu mostrar. Então, quando eu postei e vendi a primeira, eu digo, listo, foi. E aí, cada vez mais, a gente vai fazer bem feitinho, vai caprichar, né? Mas o perfeccionismo, ele fica procurando um detalhe. Ele fica inventando algo para você não fazer. Sim, Então, é isso que eu faço para elas. Ó, aí é perfeccionismo. Pode fazer. No caminho você aprende. muito bom. E quais outras técnicas de venda que você ensina essas mulheres também dentro do artesanato lucrativo? É fazer bazar, que eu fiz faz pouco um bazar online, mostrando ali as peças, no WhatsApp, né? Também são técnicas de venda que elas têm que mostrar todo dia. Fazer aula ao vivo é a melhor forma delas perderem o medo. Então, elas têm que mostrar o trabalho delas, senão elas não vão vender. E sem medo. Ir mostrando sem medo, fazer. Óbvio que a gente depois chega um momento, como curso, a gente precisa, né, do tráfego pago, mas Sim, vai fazendo o básico sim. bem feito primeiro. Os primeiros passos, as peças, vai vendendo no teu entorno e daí você vai crescendo. Que elas começam e já querem evoluir rápido. E não é Uhum. assim, tem o seu processo. E no processo a gente vai aprendendo, como eu aprendi, né? Eu Total. nunca imaginei chegar ao que eu hoje cresci. Quando eu contei minha história faz pouco, numa entrevista também, eu não via o tanto que eu cresci e evoluí nesses 2 anos que eu estou aqui. E foi por quê? Porque eu não parei, porque eu não desisti, eu continuei, porque eu disse que eu vou fazer dar certo. Não tem outro. Eu vou fazer dar certo o artesanato, porque é um trabalho que eu gosto. E eu gosto de ensinar, então eu tenho que aprender. E aprendi a vender, aprendi a mostrar, e a gente vai aprendendo no processo. Mas a sua coragem inspira muitas mulheres, porque esse perfeccionismo é o medo da rejeição. Então as pessoas ficam ali planejando muito, a obesidade mental de fazer muitos cursos, aí faz muita peça. Mas a verdade é que você trouxe essa informação importante. O artesanato ele é manual. Então você tem um tempo fixo. Ah, vou conseguir produzir 6 horas por dia, 5 horas por dia, porque também a ideia não é se matar de trabalhar no artesanato, né? Uhum. Então, se você vai trabalhar lá 5 horas por dia fazendo artesanato, às vezes até menos por causa da questão manual, para não ter nenhum problema motor, né? Porque eu tenho uma madrasta que é artesã também, que ela ficou com problemas
É normal, né? Às vezes, eu acho que nem foi acho que foi de um outro trabalho que ela teve, mas é comum quando a gente tem muita questão manual. Você falou que você fez que você fez 7 dígitos no artesanato, então você trabalhou bastante para isso. E a artesã, ela tem que entender que a agenda dela é finita, que o tempo dela é valioso. Uhum. Então, para ela precisa realmente estruturar esse negócio para vender as primeiras, fazer as primeiras vendas, ter os primeiros clientes, para depois pensar como escalar o negócio delas. Porque no seu caso, você escalou você vende, você é artesã, você é professora, mas você tem um braço educacional, né? Onde você vende o Uhum. seu curso e muda a vida das mulheres. Uhum. É isso aí. Então, é isso que eu ensino para elas, que não é só fazer peça. Essa peça aqui leva 4 horas para fazer. Então, veja o valor nessa peça. E elas estão aprendendo, estão fazendo. E o melhor de tudo é que você está ensinando algo simples para alguma, mas para outras não tão simples. E elas estão chegando e vendendo suas peças. Elas estão fazendo, eu estou vendo elas fazerem evoluir. Não é todas que vão, porque tem pessoa que compra e nem entrou na aula, entende? Mas as que estão fazendo e mostrando estão vendendo. E é possível colocar um significado num produto? É possível. É possível colocar um significado. Para mim, esse aqui tem um significado muito. Conta uma história. Cada produto você pode contar uma história. E isso é que conecta com as pessoas. As pessoas compram a história. Não é só caixa, linda. E também a caixa, ela vai lembrar. Porque se você dá um presente para uma pessoa, esta caixa aqui, Dia das Mães agora, cada vez que a tua mãe vai tomar um chá dessa caixa, ela vai lembrar de você. É um Então, ritual. é um ritual e traz memória afetiva. E a memória afetiva vende. E o produto artesanal cada vez é mais valorizado, né? Porque é único, não tem outro igual. Nem que eu queira fazer uma igual que essa, não sai, porque as técnicas são muito Manuais. manuais, muito ali. Depende como você está animicamente. Se esse dia você não está bem, aquela técnica não vai sair boa. É muita energia na caixa, entende? Então isso muda também. Quando você não está inspirada, nem faça artesanato. Porque não vai sair do jeito que você. Porque você tem que olhar a tua peça e gostar dela. Se você não gostou, ela não tá para vender. É isso que eu percebo. Então, eu não gostei. Hoje eu não estou à vontade, eu não vou fazer. E quando você está inspirado, você faz 3, 4, 5 peças numa vez só. Aham. É muito louco, assim, da mentalidade com o artesanato. E ganhar um produto, ganhar um presente artesanal é muito afetivo, né? Quando a Uhum, pessoa. Imagina você chega e fala, eu fiz esse presente pra você. Hoje em dia ninguém tem mais tempo de fazer nada. uhum, Então o artesanal tem muito valor por conta disso, da alimentação, porque a gente tá cheio de coisas industrializadas nas prateleiras, ao a arte, né? A uhum, decoração. E quais são. Você trouxe aqui esse exemplo lindo, que é uma caixa de chá, que é super afetivo, que tem um ritual, que as mulheres guardam os chás delas, que são escolhidos a dedo, que é um ritual, é um momento, né? Ninguém vai tomar um chá ruim. É o meu momento, deixa eu tomar um chá bom, um uhum. café bom. Quais outras caixas que você produz também? Eu faço caixa de café e faço bandeja. Tem uma história da bandeja que eu fiz, que é ela tem vidro, daí eu deixei uma borboletinha entre os vidros, se mexendo. E ela usa essa bandeja, essa clienta, para fazer o café da manhã, para ela botar o chá ali na mesa, leva. E ela diz: cada vez que eu vou fazer meu café da manhã, eu tô lembrando de você. E aí você vê o quanto o valor, né? Não o preço, o valor que essa peça vai ter para a pessoa. Então, se você ama uma pessoa, você gosta dessa pessoa, leva uma caixa artesanal. Porque eu comecei assim, eu dava para todas as minhas alunas, para todas as minhas amigas, uma caixa de biju. Primeiro, se ela gostava de biju, eu dava uma de bijuteria ou dava uma de chá. Eu sempre levava um presente feito por mim. Então, Muito cada lindo. vez que ela ver o presente, até hoje ela deve lembrar de mim, porque eu sempre dei. É único. É único. Eu lembro que no ano passado, do MDN Experience de maio, que a gente comemorou um ano de clube, você foi patrocinadora do evento e sorteou uma caixa que você fez com muito amor e carinho, que ela tinha tons de rosa. E essa caixa foi sorteada justamente para a mulher da plateia, uma mulher de negócios, a Iesa, que estava grávida. Sim. E era uma caixa multi.
Utilidade. multi-utilidades, né? Ela poderia usar de várias formas. E ela ficou tão feliz de ganhar aquela caixa. Parece que o sorteio ele foi feito algumas vezes, porque os números algumas pessoas já tinham ido embora e foi bem nela. E não só eu, né? Não só ela, foi inesquecível para ela, porque ela tem hoje a Vitória, que é a filha dela, então, e era rosa, né? E eu acho que todo mundo que estava em volta viu a forma, como ela ganhou aquela caixa, como aquela caixa tinha que ir para a pessoa certa e como isso tem hoje, né? Fez parte do chá de bebê dela. Olha o Sim, significado, né? Como vai ficar na geração da família dela aquela caixa que ela pegava a fraldinha, que ela, né, que ela sim, pega hoje. Então isso é muito lindo. sim, é muito lindo. É isso, eu vi isso. Foi para ela mesma a caixa. Parece que foi para ela. É isso que faz o artesanato. Então, é Não é só isso. uma utilidade, Não é né? só uma utilidade. É um presente para ter ali. E uma fonte de renda, né? E também terapia, tudo que nós falamos já. Sim. Mas é isso que eu falo para as mulheres. O artesanato não é um dom. É a prática. Você vai praticando até sair a técnica. Mas não é difícil. Então não é um dom, né? Ah, eu não tenho dom para isso, eu nasci para isso. Não, você pode. E eu tenho um aluno masculino. Eu fiz um desafio, fazer uma aula ao vivo com ele. Ele nunca pegou um pincel. E ele fez uma caixa em cima, uma caixa grande, de 6 divisórias, mais grande que essa. Ele fez aquela caixa ao vivo e eu guiando ele ali na aula. E as pessoas tudo ali conversando. Mas ele fez uma caixa de lindo. Foi fazendo tudo a técnica, ele fazia tudo passo a passo que eu fui ensinando. No final, a gente mostrou que é possível, qualquer pessoa pode fazer artesanato. Mesmo sem ter pegado um pincel, sem saber colar uma decupagem ou fazer uma técnica, usar um stencil, que é um elemento que a gente faz, e o stencil é um elemento que é o último passo do artesanato, porque é uma película, a gente bota aqui e daí faz as batidinhas para fazer um desenho ali com stencil. E é muito delicado, porque se ele se mexer um pouquinho, fica borrado, não fica bonito. E ele fez certinho. Então, e mais um homem, né? Que não tem habilidade como a mulher. Eles têm a motricidade mais rústica, né? Mais dura. E isso também foi muito bom, viver essa experiência com ele. E Isso, ele trabalha no digital, então o artesanato foi indicado para ele deixar um pouco ali aquele a digital, mente, né? A né? mente e se conectar com o aqui e agora, porque ele estava muito acelerado. Então ele se conectou ali, então ele fez várias horas fazia 2 vezes por semana, 2 horas de artesanato, fazia técnica. Então ele pintava ali, ele se concentrava no ali, no agora. Então é uma conexão com você mesmo. E isso foi muito lindo de viver, porque para mim foi uma experiência nova, porque eu nunca tive um aluno masculino. Então isso também motiva as mulheres, as alunas ali, as seguidoras também. Total. Muito, muito bom. E dá pra ver o seu amor de ensinar real, porque não é todo mundo que tem essa paciência. Claro que você tem conhecimento, né? Você estudou pra isso, você ensina, ama ensinar, mas dá pra ver realmente esse amor que você tem, porque exige paciência, exige Sim, uma paciência. atenção com a pessoa que tá aprendendo algo novo. Ela tá ali Uhum. lidando com emoções. Sim, emoção, exatamente. É a paciência. Então a gente tá vendo aqui hoje nessa conversa, Elis, que é sobre o ser humano, não é sobre a técnica. A técnica, ela existe, tem várias técnicas, tem milhares de técnicas, você domina muitas, mas que é sobre o ser humano interagindo com a arte, não é? Exatamente. É fazer que a arte mude a cabeça dele, mas para bem. E essa arte vai fazer ele ter confiança, autoestima, leveza, confiança, porque é isso que eu achei no artesanato. Que enquanto eu vinha da escola com a cabeça, né? Porque a escola com as crianças cansa, e eu ainda tinha tempo de chegar e à tarde fazer artesanato e ali eu não cansava. Era horas fazendo artesanato, porque isso conecta, não sei, e te leva para outro mundo e a criatividade abre tua mente e te faz crescer, te faz analisar também se você está passando por algum momento de dificuldade, né? Te faz você ali pensar racionalmente.
Não, eu tenho que tomar uma decisão. Então, você vai lá pintar, você fica passando ali aquela. Agora já sei o que eu vou fazer. Chegou um momento eu disse, mas o que que eu estou fazendo aqui? Eu não vou fazer tantas peças. Eu tenho que lançar um curso. Então, essa é a possibilidade que o artesanato traz. E qualquer arte. Não é só em madeira, né? É o crochê, é a tela, é agora nas copas também, que se pinta muito lindo, que é mais prático ainda de fazer. Mas você é especialista nas caixas de MDF. É, sou especialista nisso. Exatamente nisso. Sensacional, Elis. Adorei poder contar a sua história para todas essas mulheres, é inspiradora. Quero que você deixe uma última mensagem para aquelas mulheres que estão ouvindo a gente até aqui e que ainda estão com medo de começar no artesanato. Eu falo para as mulheres que deem o primeiro passo, que no caminho elas vão aprendendo e elas vão evoluindo. É só querer fazer e continuar, não parar. E também, se comprar o artesanato lucrativo, vai conseguir se inscrever no artesanato lucrativo, vai conseguir com o seu apoio, né? Com as suas técnicas, com o seu amor para ensinar. Para a mulher te seguir no Instagram, passa de novo seu Instagram, para que aquela mulher possa se conectar com você e saber como que ela pode realmente transformar o artesanato em uma renda, não só uma renda extra, mas realmente prosperidade na vida dela. Eu vou deixar aqui meu Instagram, é Elisandra Artesanato. Também eu estou no YouTube, lá as aulas são mais extensas, né? E também no Facebook. Ali no Instagram está o meu contato, tá o link do curso Artesanato Lucrativo. Ali no Artesanato Lucrativo você vai ter aula simples do zero avançado. Você vai poder fazer no conforto da tua casa. Vai fazer peça linda, vai ter sua renda extra. Se você quiser trabalhar do digital também, eu vou dar dica, eu vou te guiar. Então é só querer começar. Que lindo, muito obrigada. É uma Obrigada a honra ter você. você no Clube Mulher de Negócios. Você, eu sempre falo da sua autenticidade, da sua força, do seu carisma. Muito obrigada por estar com a gente. A gente começou um novo ciclo agora, desse próximo ano no clube, que vai ser maravilhoso. E muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço o convite, de estar aqui, de ter a oportunidade de contar a minha história, de poder motivar outras mulheres a poder, se eu conquistei, eu pude fazer num país que não é o meu país, né? E elas também conseguem. Total. Então, e também os novos desafios que vem aí, né? No clube. E quem não está no clube, mulheres, venham para o clube de mulheres de negócio, porque aqui você tem apoio, tem a troca, você tem confiança, você acelera o ambiente muda o teu caminho. Isso é uma frase talvez feita, mas o ambiente muda o caminho. E para mim mudou muito o meu caminho, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de ver o digital, que eu via o digital como algo que eu não ia poder, mas eu já estava botando trava antes de começar. Então, eu digo, quando você está num ambiente de crescimento, você vai crescer. Mas se você ficar só em casa, esperando ficar perfeito, esperando tá tudo pronta, você não vai começar. Então, comece e não pare. É isso meu conselho. E Perfeito. obrigada a você por me convidar. E já estou animada para a próxima aula que vamos fazer. Vai ser lindo. Vai ser muito bonito. Vai ser muito lindo. Muito obrigada. Obrigada eu. Hoje a Elis deu uma aula aqui de verdade de como a gente tem que ser corajosa e como que a gente tem que enfrentar o nosso medo, seja lá em qual país você esteja, enfrentar a questão da idade, enfrentar a questão da profissão, enfrentar a questão da língua, enfrentar todas as dificuldades se você acredita no que você realmente faz e alimentar essa crença, né? Alimentar a questão de que você pode, de que você tem valor. Nós temos essa missão em comum, né, Elis? Você ajuda suas alunas e nós ajudamos as empresárias assim como você. Então foi muito linda essa conversa. Tenho certeza que você, mulher de negócios, foi inspirada, seja você artesão ou não, porque é como eles falou. As empresárias, elas têm dores em comum. Então, o perfeccionismo da artesã também é o perfeccionismo da empresária que tem medo de aparecer, que tem medo de vender. Então, eu sei que a senhora também se conectou. E se essa mensagem ressoa com você, siga o Instagram, @mulher de negócios, @clube mulher de negócios. Siga o Instagram da Elis, vou deixar aqui no link da descrição. Siga também o Bananecos. E se você quer se tornar uma aliada do Clube Mulher de Negócios, virar uma aliada da Elis, minha aliada, essa possibilidade está aberta. É só mandar a palavra MDNcast lá no nosso direct que você vai receber uma condição especial. E por hoje
hoje é isso. Elis, muito obrigada mais uma vez. A gente vai se ver em breve no nosso próximo evento presencial. Vocês vão saber todas as informações no nosso Instagram. E por hoje é isso. Eu vejo você no próximo episódio do MDN Cast, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos.